Fala pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser um dos mais importantes que vocês vão ver e é uma das coisas que mais me perguntam no dia a dia. Como eu tomo a decisão de investir ou não em um projeto? Eu vou explicar o passo a passo do meu racional e de como se avaliar um projeto de cripto por completo, desde a economia do projeto, o propósito, o contrato. Eu vou explicar passo a passo sobre cada item desses e qual que é o meu racional para tomar a decisão de investir ou não num projeto. Para começar, propósito do projeto. Qual que é o propósito do projeto e por que você se identificar com aquele propósito? Eu vou fazer um paralelo com ações, por exemplo. Todo mundo pode comprar uma ação da Magazine Luiza, porque a gente sabe quem que é a dona Trajano, a gente sabe que ela é uma pessoa íntegra, mas você, por exemplo, não compraria ações de uma empresa de cigarro, porque você sabe que é uma coisa que faz mal à saúde. Existe um propósito intrínseco no que a gente faz. Às vezes a gente quer só especular um ativo, tudo bem, mas a gente também tem uma conexão com aquele ativo. E os projetos criptos, todos eles têm um propósito. Por exemplo, o Bitcoin. O que o Bitcoin faz? O Bitcoin, além de ser uma reserva de valor, ele também é uma moeda descentralizada, ou seja, é o seu dinheiro. Você não depende de nenhum governo para investir. Esse é o propósito do Bitcoin. E é por isso que ele é tão atrativo. Eu posso mexer no meu dinheiro a hora que eu quiser. Como aconteceu em vários países em guerra, que simplesmente os governos travaram os saques daqueles países. Agora, na Ucrânia, recentemente, travaram os saques de todos os bancos, para a população ficar sem o acesso ao dinheiro deles. Isso é um absurdo. E esse é o propósito do Bitcoin. É uma moeda descentralizada, que ninguém sabe quem é o dono até hoje, ou seja, não tem como processar o cara, não tem como prender ele. A moeda é mundial, eu posso comprar e vender para qualquer país do mundo, para qualquer pessoa do mundo, tendo apenas um celular. Esse é o propósito do Bitcoin. E assim funciona com outros projetos. Para dar mais um exemplo, a ApeCoin, que é daqueles NFTs de macaco, os Bored Apes. A ApeCoin, que foi o token lançado pela empresa que criou os macacos desde o começo, ela tem um propósito, não é uma moeda simplesmente para especulação. Eles querem, com a ajuda de todas as pessoas que estão investindo no projeto, construir um metaverso, fazer uma adoção gigantesca ao metaverso. Esse é o propósito dos caras, é fazer jogos, é fazer realidade virtual. Esse é um propósito. Se você acredita que isso pode ser uma coisa boa para o futuro, faz sentido você investir nesse token e guardar ele para o futuro. Do outro lado, a gente tem a Shiba. A Shiba é uma meme coin, assim como a Dogecoin. O que aconteceu com essas moedas? Elas também têm um propósito, além de ser um meme, o propósito principal delas, na minha opinião, é especulação. Já que elas não trazem nada de novo no mercado, elas são usadas também às vezes como meio de pagamento ou coisas do tipo. A Shiba inclusive tem uma plataforma de trade de moedas e swap de moedas, mas não é nada inovador. E o propósito dela para mim, por ser uma moeda muito inflacionária, ou seja, tem emissão ilimitada de tokens, o propósito dela para mim é especulação. Como ela tem uma volatilidade muito grande, eu posso usar ela para trade. E não tem nada de errado com isso. Feito isso, você se identificou com o propósito do projeto porque você viu algum vídeo no YouTube ou leu alguma matéria? É hora de botar a mão na massa e ver efetivamente o que existe sobre esse projeto, o que as pessoas estão falando e o que os próprios desenvolvedores estão falando. E eu vou mostrar isso para vocês na prática. Para começar então, a gente vai para um dos maiores sites agregadores de informação que a gente tem hoje, que é o CoinMarketCap. É o site que eu mais uso disparado. Como exemplo de propósito e de usabilidade das ferramentas, eu vou começar pela Filecoin. Filecoin hoje, se a gente descer aqui, é a 41ª em valor de mercado. Ela tem 1 bilhão e 300 milhões de dólares investido nela. Eu clico aqui, eu vou chegar nessa página. Essa página tem tudo o que eu preciso saber sobre o projeto. Eu consigo ver em que rede que ele está, qual que é o site oficial, isso é muito importante, nunca entre pelo Google, sempre entre por um agregador de informações. Tem muito site falso que rouba informações. Sempre entre por um agregador de informações. Eu consigo ver o white paper, que eu já vou explicar o que é isso. Eu consigo ver o código-fonte, tá tudo aqui. Isso daqui é o melhor jeito de você começar a entender. Falando de propósito da Filecoin, por exemplo, entrando aqui a gente chega no site deles. O que é a Filecoin? A Filecoin é um meio descentralizado para você armazenar arquivos. Ou seja, você não vai depender mais só de um pendrive, de um HD externo. Você consegue armazenar grandes quantidades de arquivos em computadores pelo mundo todo.
Com isso, a gente previne a perda de dados. Isso é incrível para o futuro. Eu acredito que isso é o futuro de armazenamento de dados? Acredito. Poxa, então faz sentido eu acreditar e investir dinheiro nisso para o futuro. Continuando aqui, a gente consegue ver, por exemplo, o white paper do projeto. O que é o white paper? É como se fosse a tese de investimento do projeto. Aqui a gente consegue ver tudo detalhadamente, o que os desenvolvedores pensaram e o que está sendo feito no projeto. A gente tem esse documento normalmente em quase todos os projetos. E é razoavelmente fácil de achar ou no site deles, do próprio projeto, ou dentro da própria CoinMarketCap, que já tem um link direto para isso. Outra coisa legal, se você for no site do projeto, sempre aqui embaixo vai ter as informações que a gente está procurando. Então, por exemplo, eu consigo ver aqui no GitHub que o código dele está publicado num grande site famoso, ou seja, muitas pessoas já tiveram acesso a isso, já tiveram acesso à auditoria desses códigos para saber se é real ou não e se tem alguma falha, se tem algum golpe dentro desse negócio. Então, o site dos caras vindo pelo CoinMarketCap e o white paper nos dão muitas informações. Mais um exemplo legal, um dos tokens que eu mais invisto hoje, até porque eu uso bastante, é a Crypto.com, é o token CRO. Se a gente vier aqui no CoinMarketCap e procurar ele, ele é o 24º hoje em valor de mercado. 3 bilhões de dólares investidos na CRO. Qual que é o propósito deles? Eu conheço a Crypto.com porque eu já uso há bastante tempo. Então eu pesquiso muito, eu tenho o aplicativo, eu tenho o cartão de débito deles. E eu vendo aqui, o link do site está ok. Eu consigo ver o white paper deles que fala sobre toda a questão de adoção que eles querem antecipar a adoção de cripto no mundo inteiro e ajudar isso no mundo inteiro. E eu tenho um outro site, que é o DeFi Lama, que eu consigo ver o total de valor por redes. Isso daqui é uma outra ferramenta, no caso de um token centralizado, que é o da CRO, que me permite ver o que está sendo desenvolvido dentro da rede da CRO, dentro da rede da Cronos. Aqui no DeFi Lama, a gente vê que a rede da Cronos é a 7ª maior já em valor de mercado, ou seja, tem uma adoção razoavelmente grande. Eu consigo entrar aqui ainda e ver todos os protocolos desenvolvidos dentro da rede da Cronos. Se esse número aqui fosse muito baixo, ou se cada vez menos protocolos aparecessem aqui, é um motivo para começar a ficar preocupado. Esse site é um agregador de informações de DeFi, de finanças descentralizadas. E cada vez que eu entro aqui, por exemplo, na rede da Cronos, eu vejo mais e mais aplicativos sendo desenvolvidos. Isso é um ótimo indício de que eu devo investir nesse projeto, pessoalmente. Agora, um dos passos mais importantes é começar a destrinchar o que tem dentro desse projeto. Falar da economia do token, como que funciona, qual que é a emissão de moedas, quem tem essas moedas e depois a gente vai falar um pouco do código. Então vamos lá, eu vou dar exemplo da Dusk. A Dusk, entrando no site aqui, é um blockchain de privacidade voltado para serviços financeiros, para tokenização de serviços financeiros. Uma coisa importante, com certeza, os nossos sistemas bancários são totalmente ultrapassados, ou seja, tem uma grande chance disso aqui ser adotado no futuro. Continuando, estou no site da Dusk, vejo que eles têm bastante parceiros aqui, parceiros conhecidos no mundo de cripto e no mundo real, Forbes. Descendo um pouco mais, temos o white paper. O white paper está aqui, páginas e páginas do que é o projeto, como que eles vão implantar tudo isso, qual que é a economia desse projeto, tudo aqui destrinchado. Você precisa ler tudo isso daqui? Não necessariamente. Se é um projeto que já está há bastante tempo, se você der uma passada de olho ou no próprio site normalmente, você já vai conseguir identificar pontos interessantes, pontos relevantes, pontos de atenção para você investir ou não nesse projeto. Continuando na Dusk, a gente tem aqui, ela é um contrato da rede da Ethereum. Se eu clicar aqui, ele vai me abrir o Etherscan. E o que é o Etherscan? Nada mais é do que um scanner de tudo que está publicado dentro do blockchain da Ethereum, que no caso é o maior blockchain depois do Bitcoin que a gente tem hoje. E assim como o Etherscan existe, existem todos os scanners de todas as outras redes, blockchains, da Binance Smart Chain,
da Avalanche, da Solana, por exemplo. Você consegue ver esse mesmo tipo de informação em todos os scanners. E, normalmente, é a mesma empresa que faz o scan. O scan pode sair do ar? Pode. Quer dizer que o projeto está fora do ar? Não necessariamente. Esse daqui é um site agregador de informações também. Ele não representa se um projeto está fora do ar ou funcionando normalmente. Ele simplesmente lê as informações do blockchain e traz de volta para a gente de forma que a gente consiga traduzir isso para números de transações ou número de contrato, esse tipo de coisa. Bom, estamos aqui no Etherscan dentro do projeto da Dusk. O que a gente pode ver de informação relevante aqui para o projeto? Primeira coisa que eu recomendo, aqui a gente tem todas as transferências que estão sendo feitas. As transferências estão acontecendo toda hora? Então, o projeto está funcionando, está ótimo. Aqui a gente tem os holders, ou seja, quem tem os tokens desse projeto. A gente sabe que o total máximo de tokens do projeto da Dusk é de 500 milhões. Quem tem esses tokens? Aqui, 22% é de um contrato, 18% de outro, 11% de outro. Esses aqui são as baleias do projeto. E a gente vê que aqui tem uma carteira da Binance, ou seja, a Binance é um dos grandes holders desse projeto. Interessante saber disso. Por que é interessante saber disso? A gente pode ver em vários projetos que deram golpe, que foram scans, o número de tokens de uma só carteira era 80%, 90%. Qual que é a chance de ser golpe? É altíssima. Se um cara que tem 90% dos tokens resolver colocar todos esses tokens no mercado de uma vez só, o que acontece? Uma superinflação. O preço do token vai lá para baixo. É um cara que manipula todo o mercado. Isso é muito importante da gente saber. Quem são os holders, qual que é o percentual que eles têm. Isso normalmente está descrito no white paper. Você vai ter as informações da equipe que produziu, normalmente fica com uma recompensa. Os desenvolvedores vão ficar com 15%, 20%, isso é variável de acordo com cada projeto. E eles distribuem o resto dos tokens de acordo com o que eles acham certo. Se eles distribuem para mercado, se eles deixam para promoções ou coisas do tipo, e qual que é a constância que eles vão distribuir esses tokens. Um outro exemplo bom é a Shiba. Vamos ver quantos tokens a Shiba tem hoje. Num total máximo de supply de mercado de 589 quadrilhões de tokens. Por que o valor é tão baixo? Porque a gente está simplesmente pegando esse número aqui, esse número gigantesco de tokens, dividindo pelo total investido no projeto, no market cap deles. Você vai chegar nesse valor. Esse é o tokenomics do projeto. Por que as pessoas falam que a Shiba pode chegar a $1? É impossível que chegue a $1 com esse total de tokens investido. Teria que ter um market cap absurdo para isso acontecer. Olha que interessante. E a gente vem aqui no Etherscan da Shiba, onde o projeto está publicado, e a gente vê que um endereço tem 40%. Pode ser que seja um endereço nulo, ou seja, um endereço de queima de tokens, que ninguém tem acesso? Pode ser. E o resto é totalmente pulverizado. Faz sentido? Faz sentido. Se esse daqui for realmente um endereço de queima, faz sentido. Esse aqui é só um exemplo de um projeto que tem muitos tokens e é extremamente pulverizado. Por isso que, para mim, faz sentido usar ele como especulação. Mas olha que interessante a diferença dele para Dusk. E a importância de se confirmar as informações com várias fontes. Aqui no CoinMarketCap, a Dusk tem um total de emissão de tokens em 406 milhões. Lá no Etherscan, a gente viu que são o máximo de 500 milhões. E isso está no white paper deles. Não sei se teve alguma alteração ou não, mas o CoinMarketCap cita que eles têm aqui um pouco mais de tokens. Ou seja, a emissão total de tokens deles seria o dobro do que está publicado no Etherscan. Alguma coisa não está certa. É um jeito da gente reconfirmar as informações. Eu levo em consideração o que está aqui. Por quê? Porque o que está aqui, esse número, vem do contrato, que é a próxima parte que a gente vai entender agora. Como analisar o contrato, aquele monte de número, de um projeto de uma forma que a gente consiga entender pelo menos o que está acontecendo e se a programação é real ou tem alguma coisa estranha lá no meio. E agora a gente vai para a parte que é um pouco mais complexa.
como entender o contrato e a programação desse projeto, para ver se dentro desse código existe alguma coisa que a gente não entenda, alguma coisa que pode dar um alerta para a gente de que isso é um golpe. Aqui no Etherscan, se vocês forem dar uma olhada na barra de endereços, tem um token aqui em cima, ou seja, isso daqui é a publicação do token do projeto, mas não o projeto em si. Se eu vier aqui do lado direito, em contrato, e clicar aqui, ele vai me abrir, olha aqui em cima, address. Esse daqui é o contrato, ou seja, é a mãe de todo o projeto. Aqui que a gente tem que dar uma atenção um pouco maior a tudo que está acontecendo. Se você for olhar aqui embaixo, tá verdinho a parte de contrato. Você consegue clicar aqui e ver todo o código que está publicado. Ou seja, se tiver alguma coisa estranha, vai estar aqui dentro. Eu preciso entender de programação para saber disso? Não necessariamente. A gente consegue, por exemplo, ver que aqui tem muitas anotações, ou seja, alguém já auditou esse projeto e os próprios desenvolvedores do projeto deixaram as informações claras do que eles estão fazendo. Continuando no código, a gente consegue ver algumas informações, por exemplo, que eles usam a OpenZeppelin. A OpenZeppelin é uma empresa de auditoria de códigos, ou seja, eles estão usando um código que já foi auditado em algum momento, que já foi criado por alguém e auditado por outras pessoas. E é um código público, a gente consegue ver isso facilmente também aqui no site deles, que tem, de novo, o link da GitHub, que é mais uma empresa agregadora de códigos, ou seja, a gente tem duas aí, pelo menos, empresas grandes de código, mesmo sem entender de programação, a gente sabe quem são esses caras. A base é boa, pode ter alguma outra coisa aqui no meio do caminho? Pode ter. E aí entra o próximo passo. Eu que não entendo nada de código, por exemplo, de programação, como é que eu vou saber se tem alguma coisa aqui dentro que incluíram, mesmo tendo a base boa, que eu não sei o que é? Aí entra a outra parte do código que a gente não sabe o que está escrito lá dentro. A gente tem hoje no mercado de cripto várias empresas de auditoria de código. A Certic é uma das maiores delas. E, por exemplo, a Titano, que é um dos projetos que eu gosto bastante, tem aqui um selinho auditado pela Certic. Ou seja, o código foi auditado pela Certic. Não confie sempre no selinho. A Certic mesmo já publicou no Twitter deles que muitos dos projetos cripto colocam esse selinho mesmo sem ter auditado. O que a gente faz? Entra no site da Certic e vamos procurar aqui. Titano. Tá aqui. Titano Finance, auditoria do código. Eles auditaram, eles deram o score e eles têm aqui dentro do site da Certic todas as informações que você precisa saber. Tem alguns documentos, inclusive, de todas as preocupações que eles têm com o projeto, quais são as ações que a própria Titano vai tomar para mitigar essas preocupações. Isso é feito em conjunto pelas duas empresas. Quando a Certic faz uma auditoria, levanta esses pontos preocupantes, a própria empresa que está sendo auditada, neste caso aqui a Titano, já dá as respostas do que eles estão fazendo. Por exemplo, eu posso até mostrar para vocês aqui o documento da Titano, que é super fácil de ver. Dentro do site da Certic, a gente desce aqui e tem um View Findings. Esse aqui é o relatório da Certic em relação a esse projeto específico. E um dos riscos que eles tinham aqui dentro da Titano é o risco de centralização. Isso foi altamente discutido dentro da comunidade da Titano, tanto os investidores quanto os desenvolvedores, porque o dono do contrato, isso a gente consegue ver lá no scanner deles, tem total autonomia para emitir novos tokens e trocar o número do contrato e trocar o endereço dos tokens do jeito que ele quiser. E aqui está a recomendação e aqui embaixo o que a Titano vai fazer. Eles já mudaram para V2 e vão transformar a Titano numa DAO, ou seja, numa empresa autônoma, digamos assim, tirando o poder de centralização. E está aqui no relatório da Certic. Resumindo, você entendeu o propósito do projeto, ele tem um propósito que te agrada. Você viu quem são os holders, quem são os principais players desse projeto. Você viu o contrato, a auditoria do contrato. Você pesquisou tudo que você podia pesquisar. E ainda assim,
deu alguma coisa errado. Luna, por exemplo. A Luna tinha um caso muito interessante. Uma usabilidade incrível, uma comunidade incrível, mas o dono da Luna é um picareta, é um cara que está sendo inclusive processado na Coreia do Sul. Você fez toda a sua diligência e ainda assim você não sabe quem que é o cara que está por trás disso. E aí vem a outra parte do projeto, do processo. Apesar de ter tudo isso confirmado, aparentemente é um projeto incrível, com pessoas muito legais por trás, uma usabilidade incrível, um negócio que vai para frente, tem futuro, ainda a gente não tem como saber quem que é o dono do negócio, se o cara é um picareta ou se não é, o que já aconteceu muitas vezes na história, não é a primeira vez, tá? Gerenciamento de risco é o que sobra pra gente fazer. Tudo bateu para você, faz sentido investir no negócio, não coloca todo o seu dinheiro nisso. Separa uma parte. Conforme o tempo vai se passando, você vai investindo um pouco mais, sentindo, vendo se a comunidade ainda está legal, ou se realmente tem alguma coisa, algum ponto de alerta. Se você perdeu o seu dinheiro, que foi o meu caso na Luna, paciência, você perdeu apenas uma parte dele, que não vai comprometer o seu orçamento inteiro ou o seu investimento inteiro dentro desse mundo de cripto. Isso é só a ponta do iceberg. Eu te dei aqui algumas ferramentas e o começo de como você pode investigar tudo isso. Além disso, a gente tem redes sociais, redes do próprio projeto no Discord, por exemplo, que é uma ferramenta incrível que eu já falei em outros vídeos, onde os próprios desenvolvedores conversam com a comunidade o tempo todo para saber qual que é o feedback que eles querem, o que, que eles podem mudar no projeto, o que, que eles não precisam mudar, o que está indo bem. Enfim, existe uma infinidade de ferramentas para você usar. Isso é só o começo. Sempre faça a sua diligência inteira antes de investir em um projeto. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo deu um pouco de trabalho para fazer e é muita informação. Mas espero que vocês tenham gostado e colocado isso na cabeça de que investimento é um negócio de alto risco, principalmente no mundo de criptomoedas. E dinheiro não leva desaforo, beleza? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Por favor, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal que eu vou começar a postar vídeos mais legais para iniciantes e para avançados. E o que vocês tiverem de sugestão, deixa aqui, me segue nas redes sociais, me pede por lá também, beleza? Até a próxima, valeu!